Bom, boa noite. Vou dar início então aqui à nossa live de hoje. Lembrando que a gente, né, tá fazendo esse ciclo de lives que se chama Biomas do Brasil. A gente já fez duas lives, uma sobre a Mata Atlântica com a Bárbara Boruncrem. Fizemos também sobre a Amazônia, com a Rebeca Marinho, falando sobre ativismo na Amazônia. E hoje a gente chegou no bioma do Pantanal, fazendo uma dobradinha com o Alexandre, porque a gente já fez uma live com ele no canal dele, né? E agora ele tá vindo aqui fazer essa live com a gente no nosso Instagram. Vou também deixar aqui para quem estiver assistindo depois, que a gente fez um ciclo de 4 lives falando só do Cerrado, que é, né, o bioma que o SEI está inserido. E daí, então, surgiu a ideia de fazer e explorar, no melhor sentido que essa palavra pode ter, para os outros biomas, né? E tem sido muito ricas essas trocas que a gente tem tido. Então, convido também quem não assistiu ainda a assistir as 4 lives que a gente fez com pessoas diferentes, em contextos diferentes, falando sobre várias coisas maravilhosas e sensacionais que vêm desse bioma incrível que a gente mora, que é o Cerrado. Mas, bom, hoje falando sobre Pantanal, coincidências ou não, a gente viu que foi dia do Pantanal. Agora é dia 12 de novembro, a gente está gravando essa live, hoje é dia 13, então ontem foi dia do Pantanal, então assim, isso não foi marcado, mas achei uma coincidência maravilhosa. E hoje a gente vai falar, então, com o Alexandre. Agora eu vou ler aqui um pouquinho sobre, né, o seu currículo. Cadê minha colinha? O Alexandre ele é graduado em Relações Internacionais, licenciado. Ele é mestre, o mestrado dele foi em Resíduos Sólidos nas Fronteiras. Ele também tem doutorado com o tema de Rede Transacional de Movimentos Sociais e o pós-doutorado em Geografia sobre percepção social de alterações climáticas no Pantanal. E a nossa live de hoje, o tema então que a gente decidiu em conjunto foi a paisagem cultural do Pantanal. Estou super curiosa para saber o que você vai falar hoje com a gente aqui. E vou passar então a fala para a Ju, que é quem vai hoje conduzir o nosso bate-papo. Legal. Belezinha. Então, oi, gente. Novamente estamos aqui. Eu queria começar, Alexandre. A gente já fez uma mini introdução, né? Falando um pouco de você, mas eu queria saber como é que você foi de relações internacionais. Eu acho que não seria um pulo muito grande, né? A gente estando nessa área, a gente consegue ver a ligação, mas eu queria saber um pouco mais de você. Como é que você fez essa transição, essa sua caminhada? Tá, Começando lá, relações internacionais até aqui agora. tá. Primeiro, vocês conseguem me ver bem, me ouvir? Sim. Sim, tá. É que eu não estou vendo todo mundo, mas a gente vai conversando e tudo mais e a situação vai fluindo. Então, primeiro, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né, de organizarem essas lives. Acho que toda informação que a gente tiver sobre questão ambiental, principalmente para quem vivencia, né, os diferentes biomas que a gente tem no Brasil, é bastante importante. A gente leva informação, leva alguma experiência, alguma expertise de questões que eventualmente a gente está muito distante, né? A gente é bastante entrecortado pelas nossas redes sociais, por assim dizer, e a gente acaba olhando sempre quem está muito próximo, quem está vivenciando a mesma realidade. Quando a gente vê, quando a gente ouve outras pessoas de outros lugares, a gente se espanta, né? No melhor sentido da palavra, o quanto o Brasil é diverso, o quanto ele é maravilhoso, eventualmente quantos problemas ele tem, mas também quantas possibilidades a gente tem de trabalhar em função de melhorar a qualidade de vida individual e coletivamente. Tá? Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar dialogando com vocês. E, bom, você perguntou da questão de relações internacionais. Por incrível que pareça, a questão de relações internacionais apareceu na minha vida em função da questão ambiental. Eu nasci, né, em 1985, estou com quase 40, e durante a década de 90 inteira,
falou-se muito da questão ambiental, talvez em função da minha idade, eu seja das primeiras crianças a terem tido educação ambiental na escola, né? E essa temática socioambiental, por assim dizer, ela foi percorrendo toda a minha, não carreira acadêmica, né? Mas a questão do escolar mesmo. E aí, o que acontece? Quando eu estava já no terceiro ano, né, do segundo grau, o pessoal estava discutindo dentro da disciplina de geografia a questão do aquífero Guarani, né? Aquífero Guarani, do qual a gente está assentado em cima no centro-oeste, e o quão importante era essa questão dos recursos naturais, inclusive porque vários deles perpassavam a questão das fronteiras. E aí logo já fiz uma conexão bastante direta, que é o caso do Pantanal, tá? É um bioma transfronteiriço, ele existe aqui no Mato Grosso do Sul, existe no Mato Grosso, mas existe na Bolívia, existe no Paraguai, é tudo o mesmo bioma, está dentro da mesma bacia hidrográfica, né? Mas ele é compreendido de formas completamente diferentes, principalmente nessa questão dos países, né? Até por conta da formação mesmo geográfica de cada um desses espaços serem diferentes, os usos, as políticas, os processos de ocupação também são muito distintos. Então eu fui estudar relações internacionais para tentar minimamente compreender essa situação, e dali foi se desdobrando uma série de outras, né, que a gente, na medida que a gente vai estudando, a gente acaba se entendendo parte desse processo e como ele não muda, né? E como às vezes ele avança em sentidos muito positivos e de repente ele volta para trás, né? Então você progride um pouco, depois volta bastante para trás. Então, assim, relações internacionais surgiu já em função da questão ambiental do Pantanal. Interessante você Isso. comentar isso, né? Realmente é uma coisa que a gente não para pensar, que a gente dividimos território não só com outras pessoas brasileiras, né? Mas com outros países também. É muito legal a gente falar sobre isso, né? E sobre as leis diferentes em cada país relacionada a um território que todo mundo compartilha e que interessante, que louco que deve ser isso. Sim. Então, bem bacana. Então, só Pode falar. você citou a questão da legislação diferente, vou só citar bem brevemente, no início dos anos 2000, o pessoal discutia bastante a questão da paralisação da pesca por um período, né, a piracema, paralisação da pesca por um período para a reprodução dos peixes. E essa era uma lei no Brasil regulamentada, relativamente bem compreendida, só que você tem rios que são transnacionais, e essa lei não existia nem na Bolívia nem no Paraguai. Então isso foi ser decidido, isso foi ser acordado, isso foi ser bem alinhado, né, no início dos anos 2000. Então você tinha legislações completamente distintas, práticas sociais e econômicas completamente distintas em função do mesmo objeto, que é aquele rio, né? Porque quem divide politicamente, quem cria, né, as barreiras e fronteiras somos nós, seres humanos, né? O peixe não sabe, o rio não sabe, os animais não sabem, né? Então essa é uma situação que é recorrente. Tem outras situações que são mais usuais e que são mais comuns, que ainda estão nessa situação. A gente vive um limbo, né, da questão do direito internacional, e mesmo dentro do Mercosul tem a questão, né, tem a Câmara relacionada à questão ambiental, ela é ambígua, por assim dizer, né? Tem uma legislação ambiental que é boa, né, mas as normativas dela dentro dos países, elas são um pouco precárias ou distantes, né? Então tem muito a ser feito ainda. Nossa, com certeza. Um tema que, novamente, né, a gente sabe que existe, só que a gente não fala muito dele. E realmente, né, aqui nessa parte do Brasil, a gente está com essa questão de proteção, né, na época de reprodução, que é uma parte do rio, aí você chega um pouquinho mais para frente, já é outro país e o outro país não adere à mesma lei. Exato. E, né, é interessante ver como isso afetou, se o que a gente estava fazendo ali, será que estava ajudando ou será que tinha algum efeito? Interessante, entrei aqui Sim. num outro mundo. Mas vamos focar, vamos falar do nosso Sim. tema mesmo hoje. A gente queria saber sobre o que você menciona, né, no seu trabalho, o que realmente é uma paisagem cultural e o que Tá. isso tem relacionado com o Pantanal e o trabalho que você faz. Se tu puder falar um Sim, pouquinho. posso falar. Primeiro, só assim, quando a gente pega e fala de questão ambiental, né, ou mesmo da questão da paisagem, as pessoas, em função da diversidade de biomas e de realidades que a gente vivencia no Brasil, elas de fato entendem legitimamente o que é meio ambiente de forma diferente, né?
Por exemplo, a minha casa, de onde eu estou falando agora, é em Nova Andradina. Estou no bioma cerrado também, né? Mas já é um cerrado diferente do cerrado goiano, né? Ou, né, que está mais próximo de vocês. Então, assim, mesmo sendo o mesmo bioma. Então, assim, a gente tem perspectivas diferentes em função do mesmo conceito, por assim dizer. Mas a gente aprende na escola que uma paisagem natural é aquela que não tem intervenção humana, tá? Então, é aquela paisagem que a gente chega, nessa altura da vida que a gente está, em 2024, as paisagens naturais, elas praticamente não existem mais, né? Claro, a gente pode falar, olha, tem locais que são conhecidos, mas que não sofreram intervenção nenhuma, e elas estão num estágio selvagem, sem nenhum tipo de ação antrópica que vai direcionar, né, a energia daquele bioma, ou vai direcionar de alguma forma como que as relações ecológicas vão se dar naquele espaço. Então as coisas acontecem e elas se formam e elas se mantêm tal qual a natureza chegou naquele ponto. Isso seria uma paisagem natural, tá? E aí, quando a gente fala da questão do Pantanal, ele vem sendo estudado, ele tem várias, digamos assim, tem várias perspectivas de divisão, né, em sub-regiões do Pantanal. A mais convencional delas cita 11 sub-regiões, 8 no Mato Grosso do Sul, 3 no Mato Grosso, e nessa compreensão de sub-regiões, cada uma tem uma hidrografia, cada uma tem uma questão geológica diferente, tem um processo de ocupação, temperatura, relevo completamente diferente, e o que conecta é que elas estão dentro da mesma bacia hidrográfica e a questão do ciclo da água, né? E aí, quando a gente vai estudar isso, quando a gente percebe isso, primeiro que já está fora a questão do Paraguai e da Bolívia. Ela nem entra nos nossos livros didáticos, é uma abordagem assim, para você achar um Pantanal, o mapa do Pantanal inteiro, né? Ele é até um pouco difícil. Se colocar no Google lá, mapa do Pantanal, ele vai sair o mapa do Pantanal no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no território brasileiro, né? Então ele aparece bem fragmentado nessa situação. Então, essas sub-regiões a gente percebe, elas foram percebidas, mas elas são desdobramentos naturais. Então, o que é uma paisagem cultural? Tá? Paisagem cultural é toda aquela que vem sofrendo ou que sofre ao longo do tempo intervenção humana. Tá? E essa intervenção humana, do ponto de vista de uso, ocupação e destinação dos processos de exploração daqueles recursos naturais. Tá? Então, uma comunidade, uma cidade ou um agrupamento de pessoas que vai se instalar num determinado local para explorar os recursos naturais, seja na pesca artesanal, seja num processo extrativista sustentável, né, assim, o melhor sentido da palavra explorar, né, ele vai constituir tipos de uso, tipos de ocupação e infraestruturas, de alguma forma, que acabam fazendo parte daquela paisagem e que acabam intervindo nas relações ecológicas que vão se dando ali dentro. Tá? Então, aqui no Pantanal, a gente tem um processo que é bastante intenso, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, que é a questão da pecuária. Tá? Para quem assistiu a novela Pantanal, eu acho que ano passado ou retrasado passou, fez bastante sucesso. Então, toda aquela paisagem que é mostrada, a questão dos rios, dos campos, dos lagos, dos animais como um todo, todas aquelas relações ecológicas e a paisagem que foi mostrada na novela, ela é diretamente dependente do processo de intervenção humana, tá? Em função de pelo menos 200 e tantos anos que a pecuária tradicional vem se dando dentro do Pantanal, tá? Então, a questão dos campos, a questão de como que isso vai se dando, a vegetação que foi sendo mantida, ou mesmo a presença desse gado, né, que é indiano, né, ali dentro do Pantanal, foi estabelecendo relações ecológicas que, a princípio, são artificiais, né? Bom, hoje elas já são naturalizadas, por assim dizer, né? Já estão inseridas. Mas são uma intervenção humana, né? Então, por isso, a gente vai compreender ela como uma questão cultural. E aí, com relação à questão do meu trabalho, que é a parte de pesquisa de percepção social, de alterações climáticas. Bom, toda vez que a gente tem grupamentos de pessoas, né, que elas estão ligadas diretamente à questão ambiental, que elas estão explorando de alguma forma, e a vida delas está relacionada com a questão do meio ambiente, elas são as primeiras a compreender e a sentir todos os fluxos naturais que vão se dando, desde a questão dos eventos extremos
até os eventos que vão se dando ao longo do tempo, ao longo da vida, né? E em 2005, ou seja, já vão fazer 20 anos, eu tive numa expedição no Pantanal e eu ouvi um senhor falando que já não chovia mais, isso lá em 2005, como chovia quando ele era pequeno. E ele tinha vivido a vida inteira ali naquele espaço. Então essa informaçãozinha ficou batendo na minha cabeça, né? Então, assim, depois que eu terminei o doutorado, eu falei, bom, agora eu posso fazer uma pesquisa que seja minha. Eu retomei essa situação e, de fato, as pessoas não só percebem, né, têm percebido dentro do Pantanal, dentro das sub-regiões que eu já estudei, elas conseguem compreender essa mudança de temperatura, ou mesmo a questão do ciclo das águas, e isso já tem impactado de forma bastante direta nos modos de vida daquelas pessoas. Falei demais. Posso só fazer uma pergunta, assim? Claro. Acho que a gente fez essa pergunta para as nossas outras duas convidadas, e aí eu acho que casa bastante com o que você está dizendo, assim, só para a gente não perder também. Qual que você sente, assim, Alexandre, a partir dessa sua fala, que eu acho que é carregada de, né, a gente já começa a adentrar essa complexidade toda do que a gente está tentando conversar aqui hoje, mas qual que você sente, assim, que é a sua relação com esse bioma? Então, essa relação com o bioma, né, na questão Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul, ela é bastante reforçada. Em que sentido? A gente tem aí um terço do estado é o bioma Pantanal e os outros 2 terços é bioma Cerrado, né? E o que acontece? Campo Grande, ela está bem no meio do estado, se a gente for pegar, né, que é a capital do estado. Se a gente for pegar do ponto de vista geográfico, Campo Grande mesmo não está dentro nem da planície nem da bacia pantaneira. Só que todo o processo de formação de identidade do estado de Mato Grosso do Sul, até porque é um estado novo, ele foi sendo formado em função dos ícones da cultura pantaneira, né? Então, Campo Grande, principalmente na década de 90, quando eu era pequeno, né, adolescente e tudo mais, tinha pinturas, assim, em fachadas de prédio enormes, né? De arara, de onça, de animais do Pantanal. Você tem o Parque das Nações Indígenas, que tem, cada entrada tem o nome de uma etnia indígena, prioritariamente do Pantanal, né? Então, assim, você tem essa questão do reforço de identidade, que é uma indução política, ou que foi uma indução política para criar essa identidade de um Estado completamente novo. E no meu caso específico, eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de estar no Pantanal desde pequeno. O meu pai, a profissão dele era piloto de avião. Durante um bom tempo aqui no estado do Mato Grosso do Sul não tinha muita estrada, então o pessoal se deslocava muito de avião. Então eu tive a oportunidade de pequeno, né, estar no Pantanal, ver o Pantanal de cima, né, então ver todas as bacias, ver o processo de formação. Na época, quando eu era pequeno, eu só achava bonito, né? E depois, quando eu era adolescente, passei férias lá, e o meu primeiro trabalho, né, como homem adulto, o meu primeiro trabalho mesmo foi numa ONG, que se chama ECOA, ela existe até hoje. Eu era assistente de campo de um projeto que se dava no Pantanal, em vários locais, em vários espaços. Então, assim, eu percorri de Porto Murtinho até a Serra do Amolar, auxiliando, né, o desenvolvimento de projetos. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo bioma, pelo processo cultural, né? Eu me vejo muito nessa questão da cultura pantaneira, mesmo tecnicamente eu não sendo um pantaneiro, né? Porque eu nasci em Campo Grande, mas eu tô sempre de xadrez, eu sou um caipira, né? Então, isso vai fazendo parte da nossa construção de identidade. E aí, só uma outra situação, quando a gente está aqui, eu estou no extremo oposto do estado, estou no sudeste do estado, que não tem realmente vínculo nenhum com a questão do Pantanal, e que aqui também foi uma cidade construída, bem mais nova. O vínculo cultural é com São Paulo, é com o Paraná, que eles estão muito mais próximos, né? Então, assim, você não... Claro, aqui a gente é rural de outra forma, né? A gente está em Nova Andradina, é uma outra linha de pecuária, uma outra linha de entendimento com relação à questão do bioma e da identidade, mas um pessoal completamente ligado à questão cultural de São Paulo e do interior do Paraná, né? Isso dentro do mesmo estado. Então, eu tenho orgulhosamente uma tatuagem escrita Filho do Pantanal, né? Em função da música, que era tema de abertura da novela, que eu ouvi quando eu era pequeno, né? Não assistia novela quando eu era pequeno, mas eu lembro da música, e aí quando foi passar de novo, tudo mais, eu ouvi várias vezes, falei, é isso, eu sou filho do Pantanal. Que legal, muito bonita essa ligação, né?
e que sim, você continua vendo, fazendo parte assim, você vê todas as mudanças que estão acontecendo, né? E as mudanças até que você quer ver, você está lutando por elas, isso é legal, acho bem sim. legal. Tem, É, tem um. Desculpa, não, pode falar. pode falar, não Não, fala. é que justamente tem uma estrofe na música que fala, né, que os nossos filhos verão, né? Eu tenho um filho de 8 anos, não tive a oportunidade de levar ele no Pantanal, e todas as vezes que eu tive lá, esses últimos anos, eu tava a trabalho, né? Não tenho ido a passeio lá, mas eu falo para minha esposa, eu falo, olha, eu preciso levar esse menino para ele sentir o cheiro da terra, para ele sentir o calor, para ele ser picado pelos mosquitos e para ele entender, né? Quando eu estou desenvolvendo a pesquisa e quando tenho essas minhas inserções junto do terceiro setor, que esse trabalho, claro, é para mim, né? Eu sou sul-mato-grossense, faz parte do meu processo de identidade, mas de alguma forma é para ele também, né? Então eu tento trazer assim vários e vários ícones para estar próximo dele, né? Então minha casa tem um monte de coisinhas pequenas que ele acessa, né? Que ele pega, então assim ele acaba reconhecendo, mesmo estando sendo criado aqui tão longe do Pantanal, o quanto o Pantanal é importante, né? Para a gente aqui no Mato Grosso do Sul. Que legal, que bonito. Isso me Queria só fazer lembra o que a um Sara falou. comentário. Pode falar, Luiz. Me marcou muito, Alexandre, quando você diz dessa construção da identidade e como que está vinculado mesmo, né, com essa questão do território, do bioma, né, faz parte de você, né, quando você, né, trouxe esses relatos de infância, a gente sente mesmo pertencimento, né, na sua Sim, fala. E a tatuagem acho que comprova mesmo, assim, nossa, realmente ele é filho do Pantanal. sim. Ah, Então, eu me marcou tô tendo a muito. honra, tô tendo a honra da minha esposa acompanhar a live e de fato ela lembrou aqui que o nosso filho, né, todas as vezes que eu fui, ou que eu, né, passei quase um ano fora de casa, ele fala assim, pai, quero ir no Pantanal, né? Aí eu falo, ó, papai vai te levar, filho. Fica calmo. Se você Vai é levar. filho, ele é neto, Sim, né? Neto do sim. Pois Pantanal. é. Me marcou muito essa questão da construção mesmo da identidade, né? Que Isso. acho que talvez não tinha como falar do Alexandre sem falar do Pantanal Pois é. também, né? Não, e assim, o engraçado, por assim dizer, né? Claro, essa compreensão sobre a questão da identidade, ela foi se dando com o tempo, né? Na medida do meu amadurecimento enquanto ser humano. Mas aonde eu mais me senti sul-mato-grossense, pantaneiro e rural foi quando eu fui estudar em Ribeirão Preto. Né? Então eu estudei, fiz a minha primeira graduação em Ribeirão Preto. E aí, de fato, né, pessoal, né, colega da mesma idade e tudo mais, mas eu via quanto eu era diferente. Né? Não diferente fisicamente, mas na forma de comunicar, e aí a gente vai vendo que a gente tem forma diferente de compreender determinadas situações em função de toda a vivência, né? E aí esses atravessamentos culturais que vão ser desdobramento da questão ambiental e geográfica também, né? Então, para mim, tinham coisas que eram muito claras dentro do discurso que eu estava ouvindo, né? Para eles não. E às vezes o inverso, né? Tinha vezes que eu falava assim, gente, isso aí para mim não faz o menor sentido. E para eles estava claríssimo que aquilo lá funciona daquele jeito, né? Então tem isso também. E é sempre quando a gente sai, né, de onde a gente né, tem ali um vínculo que a gente se dá conta Sim, da nossa identidade, da identidade do lugar, das diferenças. É sempre quando a gente se desloca, né? A sim, gente tem esse senso de identidade e de querer lutar mais, né? Pelo que a sim. gente representa, pelo que a gente é. Isso acontece, isso é legal. É, Isso. uma coisa que eu ia só falar aqui, que eu também achei interessante nas últimas lives, especialmente que a gente teve com as meninas, com a Kézia e com a Sara, é essa questão de você também, todos, né, que estão aqui quando a gente faz essa live, vocês todos estão nesse trabalho de preservar, né, tanto a história quanto o local, a cultura, né, tipo preservar esse conhecimento, essa sabedoria, né, tá até ancestral do lugar, do território. Sim, Eu acho isso bem bacana, que tem essa linha que conecta todos vocês. E obrigada por fazer isso. Né? sim, Precisamos de pessoas e trabalhos mais assim, né? Resgatar isso e preservar. sim. E aí eu vou pegar o gancho para nossa terceira pergunta, que você falou das paisagens culturais. Eu anotei aqui, mas se você quiser só ver se eu estou falando certo. Então, a paisagem cultural, ela sofre interferências humanas, né?
é a interação do comportamento humano com o local. Então, a próxima pergunta é que a gente quer saber quais são as paisagens culturais do Pantanal que você vê e qual a importância elas têm. Então, talvez a que seja mais marcante em função das grandes áreas que ela vai ocupar, ou das grandes áreas que ela vai mobilizar, seja a questão da pecuária tradicional. Um ponto que o Pantanal tem, o Pantanal é o menor bioma, né, do Brasil em área. E o Pantanal é, de longe, o que mais tem áreas privadas. Quase 95% do Pantanal tem dono. Tá? E esses donos, eventualmente não, tem todo um processo de uso e ocupação desse espaço vinculado com a questão da pecuária. E é uma pecuária que é diferente da pecuária que é praticada no Cerrado, tá? Principalmente em função da questão dos ciclos de água, né, dos ciclos hidrológicos. Então é bastante famoso, né, a gente vê, tinha na abertura do Globo Rural, passou bastante na novela, a questão das comitivas, né, que é o pessoal deslocando o gado ao longo do tempo, né, ao longo do ano, né, para tirar esse gado das áreas inundáveis e depois para voltar esse gado para as áreas que foram inundadas para comer ali aquele capim, aquela vegetação que foi enriquecida, né, com essa questão do ciclo hidrológico. Então, o que acontece? Então, como a gente tem mais de 200 anos de uso e ocupação desse espaço em função dessa pecuária tradicional, a paisagem que foi sendo formada dos campos, né, e aí um ponto bastante importante, a vegetação que foi se tornando hegemônica naquela região ou em determinadas regiões, ou as formas e conteúdos geográficos que foram se dando dentro do Pantanal, se dão em função dessa pecuária. Tá? Então, assim, quando a gente pensa nos ciclos ecológicos ou nas relações ecológicas que vão se dando dentro do Pantanal, muitas delas já têm esse processo de intervenção cultural, já tem esse processo de intervenção humana sendo relacionadas. Tá? Então, determinados locais vão ter determinados tipos de plantas e bichos e tipos de uso em função desse tempo que ela está sendo manejada. Tá? Então, a paisagem que a gente conhece hoje, né, se a gente for hoje para o Pantanal, você vai olhar, tem áreas mais degradadas, tem áreas que estão plenamente conservadas, mas mesmo aquelas que são consideradas conservadas, elas já são desdobramento desse processo de uso e ocupação da pecuária tradicional ali no Pantanal. Dessas indas e vindas, né, e principalmente das áreas que vão sendo ocupadas para pastagem. Tá? No Pantanal, a gente tem áreas de pastagens que são naturais, naturalmente daqueles lugares, mas ao longo do tempo elas foram sendo manejadas para ocupar mais espaço. Tá? E, eventualmente, também, né, ao longo do tempo, você tem a inserção de pastagens que são exóticas, né, mas a questão do gado, a questão das redes ecológicas que vão se dando, estão sendo fundamentadas nessa situação também. Tá? Então, assim, diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que a paisagem cultural deles tem ali as casinhas dos alemães, do pessoal da Europa, tudo mais, aqui se dá em função do uso e ocupação econômico dessas grandes áreas. Claro, as fazendas são importantes, né? A questão gastronômica, a questão cultural, a questão das músicas são importantes, mas lembrando que aqui tem bem menos gente, né? Morar no Pantanal, né? Morar dentro da bacia pantaneira, da planície, é um ato assim de não só de resiliência, como de resistência, né? É um ambiente bastante hostil, né? Você tem a questão das águas e você tem a questão da temperatura, né? Quando é quente é abrasador a situação e quando é frio frio de verdade, né? Então, assim, o Pantanal, qualquer turista que chegar, ou que não precisa ser turista, né? Está observando de longe com as novas tecnologias e tudo mais, o que a gente vai ver ali tem uma presença bastante constante da questão do ser humano, tá? Às vezes a gente fica com um pouco de dificuldade de notar, porque eventualmente a gente não está vendo, né? Você tem uma fazenda ali de milhares de hectares, né? Que ela vai se conformar como parte da paisagem, só que você não está vendo ali a casinha, você não está vendo a vila, mas aquele espaço ele foi sendo modificado para estar daquele jeito em função de algum interesse econômico, cultural, tradicional. Entendi. Eu estava tentando fazer uma leitura sobre psicologia ambiental, me preparar um pouco para a nossa conversa. E eu até trouxe o livro que eu tenho, né? Cheio de marcações.
só que eu não tive tempo de pegar alguma coisa para trazer. Mas eu achei interessante o que você está falando, porque é basicamente isso que ele fala, né? A psicologia ambiental fala disso, de como o ser humano modifica a ponto de o que a gente conheceu hoje é o modificado. E também a gente já falou isso nas outras lives, especialmente a do Cerrado, né? Que o Cerrado que a gente conhece hoje é o Cerrado modificado, não é o Cerrado 100%, né? E Sim. eu acho que a gente se espanta ainda com a questão de como a natureza é marcante, porque a gente se separa muito dela, né? Já aí não, ela está presente bem mais, né? Eu acho que é por isso que você falou as pessoas que vêm de fora se espantam, porque houve esse afastamento, né? A gente se afastou muito. E aí lugares como esse estão na nossa cara, né? A gente sente o calor, a gente sente a picada do mosquito, a gente sente a natureza, literalmente. Sim. É, Ah, é legal. um ponto só, aproveitando, né, o argumento que você trouxe, hoje a gente tem uma situação, pelo menos na última década, por assim dizer, que é uma questão que é desdobramento econômico, mas já é também um desdobramento das questões das alterações climáticas, que vão se refletir também no Pantanal, na medida que a gente não tem um ciclo hidrológico constante como era o normal ou como era o natural, então você tem grandes áreas que não estão conseguindo ser exploradas economicamente. E ao não conseguir ser exploradas economicamente, como são áreas de fato gigantescas, elas são abandonadas. Tá? Então, assim, tem grandes áreas de fazendas completamente abandonadas, casas, assim, fazendas históricas até, com sedes antiquíssimas, com toda uma arquitetura muito própria colonial, né, que estão abandonadas. Então, essas áreas abandonadas, né, elas vão se reconfigurando ou elas vão retomando, né, a naturalidade delas, e aí as pessoas falam o seguinte, né, olha, aquele campo vai ter que ser manejado porque está cheio de plantas invasoras. Aí você conversa com o colega que é biólogo, não são plantas invasoras, ali são as plantas normais, naturais daquele local que elas estão se adaptando em função do clima, né? Mas aí o que acontece? Vira uma paisagem nova, né? Inclusive em função das grandes áreas, não está sendo explorada, não está sendo ocupada, e esse ano, né, teve muitos incêndios no Pantanal, e muitos deles, inclusive porque eu estava em contato, estava trabalhando direto no terceiro setor, acabavam ocorrendo nessas áreas desocupadas, que não tem ninguém vendo, não tem ninguém manejando, não tem ninguém ocupando, e se espalhava, e a hora que se espalhava numa, assim, numa magnitude completamente incontrolável, né? Então, assim, e aí um argumento de quem mora lá fala, se tivesse alguém ali, né, pelo menos o combate tinha se dado mais cedo, ou de uma forma mais eficiente, né? E essa é uma realidade que está presente. Eu tive a oportunidade no semestre passado participar de uma grande expedição que percorreu o Pantanal, e eu tive a oportunidade de estar na fazenda da família do poeta Manuel de Barros, né, que é uma das principais referências culturais aqui do Mato Grosso do Sul, e a fazenda dele, a família está lá, está ocupada, mas logo ao lado tem uma fazenda tão antiga quanto, que, assim, é uma floresta. Legal, tem os bichinhos ali, eles vão se recompondo, eles vão se reagrupando, vão criando novas dinâmicas ecológicas, né? Mas uma preocupação daquelas pessoas que estavam ali era o seguinte, olha, se isso aí pegar fogo, ela vai pegar a nossa fazenda. Porque o fogo nessa magnitude que vem, com essa quantidade de biomassa que está disponível para virar material combustível, assim, nem a gente nem ninguém controla, né? Então, assim, a ausência do ser humano ali naquele lugar propicia, né, o alastramento de eventos extremos, né? Claro, não é uma coisa ou outra, né? São várias, mas esse é um ponto que também foi sendo levado ou foi sendo citado, né? Eu fiquei até pensando nisso que você estava falando agora, Alexandre, pensando assim, né, que olha como são as coisas, né? O ser humano ele entra nesse ambiente, ele explora esse ambiente, capta todo o recurso que ele pode ali, transforma aquele lugar, né? Achei muito interessante isso que você trouxe, né? Dessa diferença entre paisagem natural e cultural, digamos assim, né? E aí modifica essa paisagem, né? Traz essa nova identidade, essa nova cultura para aquele lugar, modifica diretamente a natureza, transforma aquilo dali
e aí não serve mais, então agora eu vou embora. E Sim. aí, nessa de se retirar daquele ambiente que está tentando, né, assim, tá fazendo o ápice da vida, que é continuar, né, se movimentando a partir do lugar mais orgânico, mais natural, digamos assim, ele já está tão cheio de intervenção, né, que ele nem se sustenta por si só e acaba sendo perigoso, inclusive, para os outros animais, né, enfim, para as outras pessoas que moram ali, que ainda residem ali. Então, eu fiquei pensando assim, como é curioso esse ciclo, assim, né? Que parece que se fecha num lugar meio. Acabou a serventia, então deixa aí que isso aqui não presta mais pra gente, né? Sim. Nesse sentido, eu até tinha uma pergunta, mas enfim, me perdi no meio do meu argumento. Ah, sim, eu ia, na verdade, uma das coisas que eu queria, né, até que você falasse um pouco, se você achar que é conveniente, assim, como que foi esse impacto, né, dos incêndios, assim? A gente aqui no Cerrado, aqui no DF, né, aqui em Brasília, a gente vivenciou muitos incêndios esse ano. Nas lives que a gente fez sobre Cerrado, a gente falou muito sobre isso, né? Falou sobre o impacto que isso gerou. Praticamente todos os nossos convidados e convidadas falaram sobre isso. E aí, assim, acho que também foi muito, assim, em vários lugares do país, obviamente, mas no Pantanal também foi muito, chamou muita atenção, né? Enfim, se você achar que é conveniente pontuar isso também, eu acho que pode ser interessante. Sim. Assim, uma questão, quando a gente fala da questão da paisagem cultural, tradicionalmente, né, ao longo desse processo de uso e ocupação no Pantanal pela pecuária, que hoje a gente chama de pecuária tradicional ou da pecuária pantaneira, a questão do fogo, né, a utilização do fogo para manejo de pastagem, ela era utilizada, ou sempre foi utilizada, né? Só que o que acontece, né? A gente tem aquele exercício de manter a nossa questão cultural, a gente vai reproduzindo, né, aqueles conhecimentos e aquelas práticas, mas o contexto ambiental como um todo mudou, né? Então, o que acontece? O uso do fogo para manejo de pastagem, ele se dava em determinadas épocas do ano, contando que ia chegar um novo ciclo hidrológico que ia sobrepor aquela situação e a hora que finalizasse aquele ciclo hidrológico, aquela inundação ou a extravasação da água, extravasação ficou horroroso, né? Que a água extravasa o leito do rio e inunda as várzeas, né? Que cria o Pantanal, você teria um ambiente completamente renovado. O fato que a gente está aqui no Pantanal especificamente há pelo menos 8 anos em período de estiagem, né? Então você tem ali as chuvas que são localizadas, mas não são suficientes para extravasar os leitos dos rios, né? Esse ano, os grandes rios, o principal, o maior que a gente tem, a maior referência dentro do Pantanal do Mato Grosso do Sul, que é o Rio Paraguai, que ele vem sendo medido desde a época imperial, é a primeira vez na história que ele registrou medidas negativas na régua, né, de medição. Então, assim, a gente está vivenciando um processo naturalmente, vamos falar assim, ou já em função das alterações climáticas, de extrema seca, né? E aí a questão cultural, ela não se deu conta, até porque a gente, quanto ser humano, comete alguns equívocos, ou comete muitos equívocos, né? E o pessoal foi tentar exercitar essa questão do fogo, perdeu o controle, e aí a hora que começou a questão dos incêndios, começaram numa quantidade assim gigantesca, e esse acúmulo, né, de biomassa que estava ali realmente fez o Pantanal queimar em quase 70% de toda a sua área. O que acontece? Grandes incêndios também não são relativamente novidade, né? Então a gente sabe, tem notícia, tem registro de grandes incêndios, né? Só que eles eram muito espaçados. Então as pessoas tinham notícias de grandes incêndios na década de 80. Só que na década de 90 você tinha tido grandes inundações, você tinha tido períodos muito grandes de uma certa normalidade. O lance é que agora a gente está quase uma década em seca, então qualquer incêndio ou qualquer pequeno incêndio é um potencial muito grande para virar um incêndio florestal fora de controle. E o que ocorre? Um agravante. Em 2020, né, já tinha havido uma série de incêndios muito grandes no Pantanal, tinha queimado muitas áreas, e os processos ecológicos, né, fauna, flora, ou mesmo uso e ocupação dos espaços ainda estavam se recuperando. Então, com os incêndios que vieram de forma muito mais antecipada esse ano, criaram uma situação totalmente nova, que era uma área não recuperada plenamente ainda dos últimos incêndios, sendo incendiada de novo. Então,
né, várias equipes de universidades estrangeiras de São Paulo, do Paraná, de vários locais do Brasil vieram para cá, né, além da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da UEMS ou mesmo da Universidade do Mato Grosso, estão estudando para ver o seguinte, olha, o que essa repetição de grandes incêndios está causando. E um dos pontos que talvez seja mais observável, mais objetivo, é que determinadas espécies elas vão sendo extintas localmente, porque elas não têm tempo de se recuperar, a questão das cadeias alimentares não conseguem se reestabelecer, e isso é uma mudança, se não permanente, uma mudança de longo curso na paisagem, né? E aí a gente tem, claro, as ações antrópicas que vão se dando, e você tem um contexto de alterações climáticas, tá? Então, só um exemplo para terminar essa argumentação. A gente tem uma área que é completamente, pouquíssimo ocupada, que chama Serra do Amolar, né? Então, assim, não dá para falar que, olha, alguém botou fogo nisso tudo, porque mal tem gente ali, né? Você tem ribeirinhos, você tem comunidades indígenas, ninguém com interesse econômico fora do comum para devastar aquela área, nem com capacidade para isso. E ao longo da última década, das últimas 2 décadas, o pessoal da geografia que acompanha a questão da evolução de cobertura vegetal já notaram reduções drásticas, né, de cobertura vegetal natural. Então, assim, claro, tem as ações humanas, né, e tem a questão das alterações climáticas ou das mudanças climáticas que estão alterando a paisagem ali naquele lugar, né. Não sei se consegui ser claro. Conseguiu sim. Ana, você queria falar mais alguma coisa? Não. Eu ia comentar da questão, e já engatando de novo na próxima pergunta, essa questão de querer, a gente falando de preservação, né, cultural, de território, de querer preservar essa cultura e não se dando conta das mudanças que estão acontecendo e como seria necessário mudar um pouco essa cultura, né? E aí eu acho que é uma pergunta que está fora do script, mas é mais de curiosidade. Como é que está sendo, se houve alguma mudança, alguma transformação no pensamento coletivo aí, desde os incêndios? Como é que está sendo? Como é que Então, o pessoal está percebendo isso? Eu tenho acompanhado, né, as discussões aqui sobre o Pantanal, tenho acompanhado dentro do terceiro setor, tenho acompanhado dentro da questão acadêmica, isso vem sendo bastante debatido. Por incrível que pareça, tanto o governo do estado do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul tem se coordenado, né, para criar legislações que sejam únicas em função, né, desse bioma que está nos 2 estados, né, para criar ali uma situação de conservação ou de preservação que seja das mais adequadas, o que é uma novidade, né, assim, historicamente, politicamente, os estados aqui no Brasil não são muito de cooperar, então isso é um ponto importante. Isso vem sendo falado na questão da mídia local, né? Então a gente vê as próprias emissoras aqui locais com campanhas, né, falando dessa questão do risco dos incêndios, né? E o que talvez seja mais importante que eu tenha notado assim de maior diferença mesmo, né? São alguns grupos de pecuaristas, alguns grupos ligados ao agronegócio que estão ali, que estão com uma outra mentalidade, né, vinculada com essa situação da sustentabilidade, tá? Então você tem, vou citar só um, tá? Associação Brasileira, a BPO, Associação Brasileira de Pecuária Orgânica do Pantanal. Então eles têm todo um processo vinculado com a pecuária tradicional, né, com a questão cultural, mas completamente vinculada com a sustentabilidade. Então, eles estão argumentando e estão desenvolvendo projetos junto com a universidade, junto com o terceiro setor, para transformar a atividade deles com menos impacto possível e para se manter aquele uso e ocupação tradicional daquela situação. Tá? Então, assim, quando a gente pensa, olha, o pessoal do agro está se dando conta de que a manutenção da questão ambiental é fator importantíssimo para a existência deles ali naquele lugar, é um sinal positivo, né? Até porque é o seguinte, só um outro paralelo, tem sido noticiado, né, aqui que quando não há uma ocupação humana positiva ou propositiva, né, se abre espaço para novas formas de ocupação. Aquele lugar nunca fica abandonado, né? Então, só que normalmente são ruins, tá?
Então a gente teve aqui, pelo menos agora eu vi essa semana mesmo, você tem uma quantidade de pedidos bastante grande de lavra de diamante, de lavra de pedras preciosas dentro do Pantanal, tá? Cuiabá, que também está no Pantanal, que é no Mato Grosso, nasceu em função de lavra de diamante, de ouro. No estado de Mato Grosso do Sul, a princípio, não foi achado jazidas, mas você tem um processo de exploração de minério muito grande no Pantanal Sul, em Corumbá especificamente, e agora andaram achando. E já que acharam, o pessoal está querendo explorar, né? Então, se você não tem um processo de uso ou ocupação que seja sustentável, vinculado com essa questão ambiental, alguém vai aparecer para explorar aquele espaço, tá? E aí, normalmente, vai ser da pior forma possível. Abre um precedente para outro manejo que é péssimo, que é a mineração, né? Sim, sim. Então, assim, só para retomar, né, da questão da mentalidade, acho que as pessoas vão se dando conta, né, às vezes de uma forma mais lenta do que a gente gostaria, mas antes tarde do que mais tarde ainda, né, de que a questão da natureza, como um todo, né, ela é importantíssima, tá? É uma discussão que foi bastante falada aqui pelos colegas do terceiro setor, o pessoal falando bastante, é que no Pantanal você não tem nascentes que são de grande volume. Todos os grandes rios do Pantanal, ou que descem para a planície pantaneira, são do Cerrado, né? E aí o Cerrado tem um processo de ocupação muito intenso, isso dificulta aí a questão dos rios no Pantanal, e a questão da Amazônia, né? Que hoje, né, nessas últimas décadas, o pessoal deu o nome lá dos rios voadores, né? E esses rios voadores, né, toda essa questão de umidade que vai se dando, que circula, que vai fazer chover no Pantanal em quantidade suficiente, né? Então não é só preservar aquele local especificamente, a gente tem que ter um entendimento das nossas ligações ecossistêmicas no nosso território como um todo, né? E eu até escrevi num artiguinho que foi com o pessoal da Unesp falando, olha, vai chegar o tempo que os nossos colegas do agronegócio, os nossos colegas ruralistas vão ser mais ambientalistas do que os próprios ambientalistas, né? Porque a compreensão ou a existência dos negócios deles, que são legítimos apesar de tudo, depende dessa questão natural. Depende de toda a tecnologia do mundo, não vai substituir a chuva, né? Então, a gente tem essa situação, né, que vai mudando. Espero que para melhor. E a gente fica aqui torcendo, não, muito, muito, me fez muito bem ouvir isso, que tá tendo essa cooperação entre estados, entre pessoas, que tá mudando, né, a mentalidade. Nossa, que bom. Sim. Fiquei mais com uma esperança no ser humano. Sim. Né? E a gente já tá falando meio que sobre isso, né? Mas se tiver uma específica que você queira falar sobre, os desafios que você percebe nessas novas paisagens culturais do Pantanal que estão se formando. A gente já mencionou algumas, mas se você tiver uma que você queira falar mais. Eu acho que um ponto de bastante atenção, né, que eu falei assim, antes tarde do que mais tarde ainda, é porque realmente tem alguns usos e ocupações, algumas formas de trabalho, por exemplo, que elas já não existem mais. E aí eu vou citar uma que eu não tinha falado até então, mas a gente tinha uma classe de trabalhadores que eram os isqueiros, né? Os catadores de isca viva, que tradicionalmente trabalhavam no Pantanal. Eu tive a oportunidade de 20 anos atrás acompanhar a formação de pelo menos 5 associações. Era uma quantidade de pessoas relativamente grande se ocupando daquela profissão, que era fazer a coleta, né, dessas iscas vivas para vender para os pescadores ou para utilizar mesmo para a questão da pesca. E hoje, né, no meu primeiro pós-doutorado e tudo mais, eu fui atrás dessas associações e realmente elas existem, né, formalmente ali, só que as pessoas estão completamente desmobilizadas, né? Elas fazem várias outras coisas, elas foram se ocupando de várias outras profissões e ocupações, algumas delas vinculadas à questão da natureza, outras completamente aleatórias, completamente fora daquilo que estava sendo desenvolvido. E assim, talvez o maior desafio, né, que com as novas tecnologias, com as novas demandas e tudo mais, manter a questão da cultura viva. E a questão da cultura viva, não apenas a questão simbólica e imaterial, mas manter as pessoas vivendo aquela situação, né? Não só vivendo, não só sobrevivendo, mas como progredindo daquela forma, né? Porque realmente, se não tiverem os pescadores, os coletores, o pessoal da pecuária mesmo,
né? Isso falando de Pantanal, abre espaço para novas formações de uso e ocupação, né? E é um risco, né? Só uma história muito curtinha. Teve uma fazenda que foi abandonada, muito grande. Ela tinha um histórico de produção bastante grande, ela foi abandonada pela família. Um grupo de São Paulo comprou, porque são terras relativamente baratas em função de toda a dificuldade de logística de acessar e de manter. E veio um grupo totalmente de fora para trabalhar nessa fazenda, inclusive para estruturar a questão da sede e tudo mais. E eles construíram uma casa num local de inundação, né? Então, assim, é um desdobramento. Se tivessem aquela coisa, se tivessem perguntado para alguém que estava ali ou que tinha vivenciado ali aquela realidade, aquela situação, ia saber, pelo menos informar, olha, nesse espaço, nesse lugar, você pode fazer qualquer coisa, menos construir uma casa, né? Então, assim, falando de longe parece engraçado, mas é engraçado porque não foi o meu dinheiro, né? Não foi a minha, mas realmente, a cultura morreu, o processo de uso e ocupação naquele espaço se deu de forma completamente diferente, desordenado, né? Porque você perde o ordenamento entre a questão da natureza e do processo de exploração econômico, e aí o risco de degradação ele vai se aumentando, né? Então, assim, o desafio é manter a cultura viva, claro, do ponto de vista da música, da gastronomia, da vestimenta, do sotaque, de tudo, mas principalmente da questão do ocupar o espaço de forma sustentável, né? Ou de forma mais tradicional, por assim dizer. Não, eu queria só fazer um comentário sobre isso, né? Porque eu acho isso bem interessante, né? Quando você fala sobre essa questão da paisagem cultural, e aí você falando assim, né? Dessa parte, pelo menos, ver se é mais ou menos isso que eu entendi, né? De conseguir preservar viva essa paisagem cultural que transforma, né? O povo do Pantanal nessa força, nessa identidade, nessa coisa, né, carismática, inclusive, né? Mas não necessariamente reproduzindo, né, isso, as coisas que não deram certo historicamente falando, né? Assim, talvez trazendo uma nova proposta, mas sem perder essa essência, digamos assim, né? Uma proposta assim que seja mais sustentável. Então, eu achei bem uma coisa meio no meio, assim, né? Não é, a gente não está falando sobre, eu achei a sua fala, pelo menos, né? Assim, não é uma fala extremada de alguma forma, é uma fala um pouco mais equilibrada, assim, trazendo essa identidade, trazendo a importância que ela tem, e imagino assim a importância que ela tem para os filhos do Pantanal, né? E o quanto que dá para de repente pensar em novas tecnologias, e aí, né, falando até o que o Carlos Nobre adora falar, assim, nessas tecnologias que são baseadas na própria natureza, né, para, enfim, pensar e planejar mudanças que sejam de fato mais sustentáveis, considerando, né, as pessoas centradas na terra, enfim. Pelo menos foi assim que me atravessou de alguma forma, sabe? Eu não sei, eu antes da gente finalizar, que eu sei que a gente já está indo para o finalzinho, mas eu fiquei muito curiosa, Alexandre, no seu tema, né, de pós-doutorado, assim, eu sou psicóloga, eu sou socióloga, e aí quando eu vi lá, assim, percepção social da alteração climática no Pantanal, falei, gente, eu quero ler esse negócio. E aí, assim, eu acho que a gente entrou um pouco nisso hoje aqui, né, mas se você puder, assim, em linhas gerais, né, assim, falar um pouquinho sobre o que foram esses resultados também, né, assim, o que você encontrou a partir disso, e aí até incitar quem estiver ouvindo a gente assim a procurar também depois, né? Esse trabalho para a gente poder também entender como é que está sendo. Confesso que eu fiquei assim, eu já li algumas coisas de outras estruturas, de outros lugares, falando um pouco sobre essas percepções sociais, né? Principalmente dos jovens, mas queria entender um pouco como foi esse trabalho. Sim. Só antes de falar sobre isso, queria, né, dizer que esse processo de olhar a questão tradicional e adequar ela com a técnica, né, é um processo que vai se construindo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Embrapa Pantanal, que está aqui no Mato Grosso do Sul, que está no Pantanal, que atua no Pantanal do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, já também há quase 40 anos produzindo, né, conhecimento científico, conhecimento técnico, e ao longo realmente das últimas 2 décadas, um conhecimento científico muito
próximo ou muito apropriado, por assim dizer, dos conhecimentos tradicionais. E também, ao longo dessas últimas décadas, tenho acompanhado amigos e colegas que têm famílias que são pantaneiros, né, de tradição, que foram estudar fora, né? Então, são agrônomos, são veterinários, são, né, profissionais de todas as formações que foram estudar e que estão fazendo um esforço bastante grande para adaptar técnicas que a gente conhece como sendo as tradicionais e as corretas que ensinam para a gente na universidade para aqueles espaços, né, que são completamente diferentes, né? Então, técnicas agronômicas precisam ser ajustadas, técnicas de nutrição animal precisam ser ajustadas em função daquela realidade. Claro, não é de um dia para o outro, fazem pelo menos 2 décadas que isso está se dando, até chegar um momento e falar assim, nossa, mas olha, o pessoal que está aqui há 300 anos já estava fazendo isso, né? E tem até uma discussão acadêmica que fala, olha, o que a gente está apontando como super inovação, né, tecnológica, o caboclo, o pantaneiro, o quilombola está fazendo há 200 anos, né? Talvez ele não saiba qual que é a questão científica que está envolvida, mas ele consegue te explicar todo o processo, os resultados dele são bons, né? Então, levar em consideração a expertise e os conhecimentos tradicionais e ancestrais que as pessoas têm é muito importante, né? Então, esse é um ponto. Com relação à questão da percepção social, sobre a questão das alterações climáticas no Pantanal, o que eu me deparei? Que tem colegas, né, da academia que fazem pesquisas assim, que são incríveis, né? Que usam métodos, que usam modelagem matemática, que usam imagens de satélite. Então, assim, um conhecimento de muita tecnologia, um conhecimento extremamente válido, né? Inclusive, são a base, são a referência do meu trabalho. Só que eu me dei conta que ninguém estava indo ouvir as pessoas. Parece, então, que as pessoas não estão ouvindo, né? Ou não estão sendo ouvidas, ou parece que essas mudanças estão se dando de forma completamente alheada ou completamente desassociada dos seres humanos que estão ali. Foi quando eu lembrei daquele senhorzinho lá em 2005 me falando, olha, não chove mais do mesmo jeito como chovia quando eu era pequeno. Então, tá. E aí o desafio é o seguinte, né? Quando a gente está falando de clima, a gente está falando de escalas de milhões e bilhões de anos, né? Que são escalas geológicas, que é um tema que é bastante batido e rebatido na questão das alterações climáticas. E a minha concepção é o seguinte, olha, a gente, né, enquanto ser humano, na melhor das hipóteses hoje, vai viver 100 anos, né? E uma pessoa no auge da sua forma, vivendo em contato com a natureza, talvez nem isso. E aí, pega uma pessoa que vai viver 80 anos e 10 desses 80 está numa condição de extrema seca ou está numa condição completamente inviável, ele vai mudar a vida dele. Ninguém vai ficar 10 anos num local que não tem água, que não tem comida. A pessoa sai dali, né? Então, essa questão de como que as pessoas percebem essas alterações num curto espaço de tempo e de que forma que isso se desdobra no cotidiano delas. E um ponto que eu fui levando em consideração para questionar era a questão da temperatura, né? Então, assim, a gente tem relatos de pessoas que estão no Pantanal há 80 anos, né, que nasceram lá e falava assim, né? Olha, a gente aqui dormia de mosquiteiro e janela aberta e às vezes puxava até uma cobertinha durante a noite, né? Agora tem que ter ar-condicionado. Então, assim, pelo menos no relato deles, é nitidamente muito mais calor do que era antes. Não que antes não fosse, né? A gente está falando do centro-oeste, né? A questão dos rios, né? Então, assim, a gente tem aí dados históricos, né, da questão da régua de Ladário que mede a questão do Rio Paraguai. Em 200 e tantos anos, ele é a primeira vez que está registrando uma média negativa. E as pessoas, né, que eu consultei, que eu estou conversando, falam, olha, agora os rios não chegam mais onde chegavam. Olha, quando eu ia pescar, eu andava 50 metros para chegar no rio. Agora o cara cita, olha, eu tenho que andar 200, 300, 500 metros para chegar no mesmo rio. Claro, o rio é uma coisa viva. De fato, ele pode ir para um lado, pode ir para o outro, essa é uma questão geográfica. Mas tem esses pontos que vão sendo percebidos e que eles alteram as formas que as pessoas vão vivendo, né? Ou se não, tinha determinados tipos de planta que não tem mais, tinha determinados tipos de bicho que agora não tem mais, né? Então, tudo isso, para quem está vinculado especificamente com a questão da natureza, né, faz diferença. Faz diferença do sujeito viver, do sujeito morrer, ou do sujeito sair ali daquela condição, daquela situação, né?
Então, esse é um processo que eu estou analisando. Eu acabei de fazer uma proposta para uma nova pesquisa, que é percorrer todas as sub-regiões, porque hoje, né, somando os 2 pós-doutorados, as 2 pesquisas, só consegui fazer 3, né, que é o Pantanal de Aquidauana, de Miranda e um que chama Nhecolândia, né. Então tem os outros tantos, né, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Paraguai e na Bolívia, porque não está concluída, né. Nesses lugares onde eu fui, está nítido, né. Inclusive, esse ano o pessoal falou muito da seca. Rios que eu tinha cruzado de barco ano retrasado, né, estavam completamente secos. Aí você vê aquela ponte de concreto gigantesca, quase 50 metros acima, e fala assim, meu Deus, era teoricamente um rio que nunca secou, não se tem registro histórico, nem formal, nem das pessoas que aquele rio secou e estava seco, das pessoas andarem a pé no leito, né. Então isso aí vai modificando, né, as formas que as pessoas vão vivendo. Eu produzi uma quantidade aí significativa de artigos que estão sendo avaliados. Essa questão acadêmica, ela deixa a gente ansioso. Quando a gente manda para as revistas, os caras demoram um ano para responder, né? Mas tem outros, tem vários estudos né, sobre a questão da percepção social, né? E aí são esses pontos que eu fui buscando. Tem a questão da quantidade de fauna, de flora, que as pessoas vão percebendo, de fato, em todos os relatos, né? E aí eu tinha até estudado uma questão de escala, né? Para ver qual era a diferença escalar de como que as pessoas iam compreender, mas acabei abandonando a escala porque começou a dar respostas unânimes. Olha, nos últimos 30 anos houve mudança? Só dava sim, né? Então não preciso de escala para, né? E aí as referências de outros estudos vão corroborando para essa situação, né? Não sei se consegui responder. Mas tem muita pesquisa para fazer ainda, tem muitos anos ainda para chegar numa conclusão e falar, olha, as pessoas no Pantanal percebem isso em todas as sub-regiões, né? Pode ser que em algum momento eu chegue em uma e fale, não, aqui tá beleza, né? Pode ser. Sim. É isso. Você quer falar alguma coisa, Ana? Acho que sim. Não, Não? eu só ia dizer que minha eterna gratidão aos acadêmicos, né, que se colocam nesse lugar que a gente sabe que também, né, no Brasil não é necessariamente incentivado, né, a ciência nesse sentido. Nossa, assim, que incrível, né? Achei, assim, eu acho que esse link, né, nosso, até da ecopsicologia, mas também da sociologia, enfim, de outras áreas dos saberes, assim, principalmente nesse intuito transdisciplinar, assim, né, da gente isso que você falou, assim, né? Ninguém estava perguntando para as pessoas como é que aquilo impacta a vida delas, né? E uma coisa que a gente fala muito, assim, né, na ecopsicologia, nos nossos estudos e nas nossas conversas e rodas de conversas, enfim, o quanto que essas alterações climáticas, essa crise climática, ela vai impactar necessariamente a vida do ser humano, né? Não só no sentido físico, fisiológico e por aí vai, né? Até de tornar, por exemplo, um lugar que, sei lá, que vai ficar muito, muito, muito mais quente e vai se tornar literalmente inóspito, né, para o ser humano. Mas também essa percepção social e de saúde mental mesmo, né? O que acontece psicologicamente falando, emocionalmente falando, quando uma família tem que se retirar do lugar que ela tem suas raízes, que ela teve a sua história, a sua família, e ela tem que ir para um outro lugar, né? Iniciar a vida, às vezes, do zero, ou né, com outras precariedades, enfim. E a gente sabe, né, quando a gente fala até de racismo ambiental e tudo isso, assim, né, que existe um nicho muito específico, né, uma minoria muito específica dentro de que, assim, existe uma minoria muito específica que vai ser afetada de forma diferente também, né? Então é isso, uns vão conseguir comprar um ar-condicionado, né? O outro vai literalmente morrer de calor, né? Então, achei bastante importante essa sensibilidade que você teve de perceber o quanto que era importante ouvir as pessoas, né? Então, enfim, só eu queria dizer que minha eterna gratidão por pessoas assim como você, que trazem esse trabalho que é de
ouvir, né? Parar e ouvir, só ouvir. Bem psicólogo, né? Tá. Eu não tenho formação em psicologia, mas agora que ouvindo vocês, né, ouvindo você nessa situação, me lembrei de uma situação seguinte, né? Uma liderança, né, de um pescador em Miranda, ele falou com certa ansiedade que é o seguinte, que o pai dele tinha ensinado ele a ser pescador, e o pai dele tinha sido pescador a vida inteira, e eles viveram bem, que ele era pescador e tinha vivido a vida inteira bem, e que ele não ia poder passar para o filho dele esse conhecimento, porque não tinha demanda, não tinha situação, a realidade era outra, né? Então a pergunta dele, o que é que eu vou poder passar para o meu filho? Se isso aqui que eu vivi a vida inteira não existe mais. Então, assim, acaba criando um vazio e deve, né, do ponto de vista psicológico, deve criar uma ansiedade bastante grande, porque todo o conhecimento, toda a questão cultural que ele poderia reproduzir em função da questão do filho, vai desaparecer, né? E quantas outras situações como essa, ou desdobramentos, né, vão acabar acontecendo e implicam, né, de forma negativa na vida das pessoas. Com certeza. A gente já entrou aqui, né, de novo no vários temas, buracos aqui, passou um pouquinho do nosso tempo, mas eu achei muito importante todas as falas que a gente teve aqui. E já para fechar um pouco, queria saber se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queria compartilhar ou deixar aqui conosco Não, nesses acho que últimos instantes. só agradecer o convite, agradecer a oportunidade e desejar que vocês continuem com o trabalho de vocês realmente para a gente estar cada vez mais próximo uns dos outros e do meio ambiente, né? Então esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em escalas diferentes, em locais diferentes, que eles possam se somar e que a gente faça parte aí em algum momento ou de alguma forma de um processo de transformação positiva na nossa realidade com relação à questão do meio ambiente. Sim, Então, já parabéns para estamos. vocês. Sim. E agradecer. Muito obrigado por quem assistiu, por quem vai assistir depois. Obrigado. Obrigada a você, Alexandre, pelo convite, por estar aqui hoje. É o que eu falo para as meninas, né? A gente sempre sai com a esperança renovada. Sim. É bem importante mesmo. Obrigada a você. Meninas, Beleza, vocês meninas. querem? Eu que Obrigada, agradeço. Alexandre. Tchau. Quero agradecer muito, Alexandre, você ter aceitado esse convite, né? Essa dobradinha aqui que foi maravilhosa. Inclusive, quem estiver por aí e quiser também conferir depois a live que a gente fez no perfil do Alexandre, que também foi uma live muito legal, né? Que a gente falou mais sobre a ecopsicologia, a gente explorou mais esse outro lado, né? Enfim, só agradecer, achei muito rico o que a gente conversou. Confesso que eu aprendi várias coisas sobre o Pantanal hoje que eu não sabia, porque eu não vi a novela. Mas assim, que bom que a gente está tendo essas trocas e, enfim, conseguindo, ou pelo menos tentando, né, levar mais informação para mais pessoas. Muito obrigada. Então, muito obrigado, meninas. Sucesso para nós. É isso. Com certeza. Obrigada. Beijo. Até lá, até mais. Peraí, calma. Antes da gente desligar, eu quero já deixar o convite para nossa próxima live, que vai ser no dia 20. É isso? Não, mentira. 27 de novembro, daqui 2 semanas, que vai ser sobre o bioma da Caatinga. Eu tô muito assim, ó, vibrando com essa live. Acho que vai ser incrível. Então, né, quem estiver acompanhando a gente, ver depois o vídeo, enfim, saiba que a gente vai fazer também uma live agora. A próxima vai ser sobre a Caatinga. Tá bom? É isso. Muito bom. Agora a gente pode finalizar. Muito obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.